O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Tiago 4,5. O que significa isso? Por que será que em traduções como a NTLH está tão diferente de traduções como a Almeida, por exemplo? Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Bom, a gente já vai entrar no tema aqui, mas deixa eu mostrar rapidinho uma coisa para vocês, pessoal. Eu quero falar com vocês, eu tenho falado sempre aqui sobre a revista Justificados. Por favor, deem uma olhada, eu vou deixar aqui no comentário fixado um link para que vocês acessem lá a nossa loja. O endereço é loja.justificados.com.br e aí vocês vão aqui na seção revistas digitais, revistas Justificados, vocês vão encontrar, né, os nossos 2 números já lançados, que é a Vida Cristã Fervorosa, que fala ali sobre a questão do primeiro amor, a vida cristã, a oração, o estudo das Escrituras, coisas que são relacionadas à vida cristã, como ter uma vida cristã fervorosa e tal. A segunda revista é a Queda e Redenção, que fala da queda da humanidade, o plano da salvação de Deus, a conclusão da redenção quando Cristo voltar, coisas nesse sentido, tá bom? Então são 2 revistas maravilhosas, já estamos trabalhando na terceira, essa aqui é a terceira que já estamos trabalhando, A Verdade Sob Ataque. Terá temas maravilhosos também, como a primeira, rebelião, que é a rebelião que ocorre no céu, a maior mentira da serpente, e a que fala daquela mentira de que os seres humanos podem ser como Deus, e por aí vai. São muitos temas maravilhosos que nós iremos tratar, e não queremos que você fique de fora. Queremos que você conheça a revista Justificados. Pode ser aí uma revista para você usar em seus estudos bíblicos pessoais, em pequenos grupos, ou até em escolas dominicais mesmo, com a tela lá, já que a revista é digital, né? Tem esse ponto, a revista é digital, vocês podem colocar numa tela lá e estudar junto com os irmãos, tá ok? Dê uma olhada no link no comentário fixado. Mas vamos para o nosso texto aqui, Tiago 4,5, eu vou ler em 2 versões da Bíblia para vocês notarem a gritante diferença de uma para outra. Eu vou começar lendo na Almeida e depois eu vou ler na NTLH, certo? Almeida, eu estou com a revista atualizada. Nós lemos assim, Tiago 4, verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. E o Espírito aqui está com letra inicial maiúscula, porque acredita-se que está se falando do Espírito Santo. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. E o contexto está falando aqui de nós combatermos as invejas, as dissensões, e fala da amizade com o mundo, que é inimizade contra Deus. E aí, no entendimento do tradutor aqui, o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes, e por isso nós não devemos viver de uma maneira a entregar nossos corpos a sentimentos, tais como inveja, ciúmes e amizade com o mundo, por exemplo, certo? Esse é o entendimento. Agora, nós vemos aqui, se nós viermos para essa mesma passagem aqui, na NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, nós vamos achar isso aqui, pessoal, olha. Não pensem que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. E Espírito aqui aparece com inicial minúscula. Por que tem essa diferença tão grande assim? Por que essas 2 traduções traduzem tão diferente este versículo? Sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, existe uma questão que muita gente desconhece, que no original muitas passagens são de difícil interpretação e precisa se levar em conta conhecimentos prévios, contextos de passagens, para poder você determinar o que aquele versículo quer dizer. Por exemplo, espírito lá no original é ruá. A não ser que você tenha informações prévias a respeito do contexto da passagem que você está lendo, ou referências às quais ela está fazendo ali no texto, a não ser que você saiba previamente, não tem como você saber se está se falando do Espírito de Deus ou do espírito humano ou qualquer outro espírito, certo? Você precisa consultar o contexto para saber o que ocorre com essa passagem aqui. A gente percebe que
Tiago aqui, ele está citando uma passagem da Escritura. Ele fala, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Ele está citando uma Escritura. Só que é uma Escritura desconhecida, não se sabe de onde ele está tirando essa citação. Não encontramos paralelo no Antigo Testamento dessa passagem, por exemplo, algum lugar que esteja escrito essa citação que ele fez aqui, ok? Então ele está citando uma escritura desconhecida. Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo problema. Fica a cargo da interpretação do tradutor com base no contexto sobre o que é que aquela passagem está falando, ao que está se referindo. Então alguns entendem que está falando do Espírito de Deus que tem ciúmes do nosso estilo de vida e que nós precisamos andar conforme o modelo que Deus previamente preparou para que nós andássemos. Então, aí o Espírito Santo teria ciúmes. E outros entendem que, no caso aqui da NTLH, você vê a visão de que está se falando do espírito humano que está cheio de desejos violentos, que por isso nós devemos tomar cuidado com o nosso espírito, que tem desejos violentos, pecaminosos. Bom, as duas visões são corretas, não estão erradas. Realmente o espírito humano está cheio de desejos violentos e o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. A questão é a seguinte, há passagens das Escrituras que são de difícil interpretação. E como eu falei, essa é uma delas. Tem até aqui um pequeno comentário sobre essa passagem aqui na Bíblia de Estudo Almeida, que fala o seguinte, isso é uma referência a um texto desconhecido. O sentido mais provável, isso aqui é a opinião do autor, que o sentido mais provável é que Deus tem amor zeloso pelo ser humano. Realmente, quando se fala dos ciúmes de Deus, está falando de que ele tem um zelo pelo ser humano. E aí ele diz, outra tradução menos provável é o espírito humano que Deus pôs dentro de nós tem desejos invejosos. Eu só faria um comentário aqui de que o termo menos provável que ele usa aqui é subjetivo, é a opinião dele, do autor do comentário aqui, certo? Porque pode realmente significar uma coisa ou outra, nós não temos informações suficientes para determinar ao que realmente esse texto está se referindo. Se ao espírito humano, que é contaminado por desejos pecaminosos, ou se ao Espírito de Deus, que tem ciúmes de nós para nos proteger do erro e, portanto, pede que nós andemos de maneira correta. E aí fica a seu critério como vai entender essa passagem, se de uma maneira ou de outra dessas duas interpretações diferentes, tá bom? Qual é a sua opinião sobre este texto? Deixa aqui nos comentários, ela é muito bem-vinda e eu quero saber. Eu agradeço a você mais uma vez por nos acompanhar aqui no canal Justificados. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, verificar a sua inscrição e também o sino das notificações, tá ok? Eu espero você aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até lá!